Meus prezados irmãos, bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para realizarmos a nossa reflexão matinal especial. Especial porque este ano de 2021, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Castelo, que pela misericórdia de Deus está sob a nossa direção, está celebrando a família, priorizando, valorizando a família. E estamos aqui para, mais uma vez, orar com você, por você, compartilhar com você da palavra de Deus. Oremos. Senhor meu Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua presença. Toma direção em nossas vidas nesta noite. Dá-nos discernimento da tua palavra. Fala aos nossos corações. Alcança os teus filhos, Senhor, curando, libertando, edificando também nesta manhã através da sua palavra. Toma nossas vidas em tuas mãos. Perdoa os nossos pecados. Cobre-nos com teu sangue, nos ajuda, porque sem ti nós nada podemos fazer. Deus, eu quero nesta manhã aqui orar pela vida da minha irmã Marta Rodrigues, que fez aniversário ontem. Também a Chayane, filha do nosso irmão Mussum, que também fez aniversário. A todos quantos estão aniversariando este mês, que o Senhor possa abençoar, dar-lhes longos dias de vida na terra. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amados, túnicas na Bíblia. Qual o seu significado na história? E as três túnicas de José em meio a conflitos. É o que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com você nesta manhã através da palavra de Deus. Quero aqui, nesta manhã, mesmo que passou um dia, não passou muito tempo, parabenizar nossa irmã Chayane e nossa irmã Marta Rodrigues pela passagem do vosso aniversário. Em nome da igreja, em nome da nossa família, em nosso nome, inclusive a Marta é nossa irmã, que Deus possa lhes abençoar, receba nossos votos de felicidade. Fazendo assim com elas, eu estendo os nossos parabéns, nossos votos de felicidade a todos aqueles que porventura tenhamos esquecido ou não ficamos sabendo que também fez aniversário e está fazendo aniversário neste mês ou no dia de hoje. Que Deus vos abençoe. Túnica, qual o seu significado na história? E as três túnicas de José em meio a conflitos, eu quero compartilhar com você nesta manhã. Me dê aí já um pouco da tua atenção. Estamos alegres por continuar sendo canal de bênçãos para a tua vida, para a sua edificação, para teu elevo espiritual, para que você seja abençoado. A Bíblia diz, livro de Gênesis, capítulo 37, verso 3 e 4, o seguinte vai servir de base desta palavra nesta manhã. Ora, Israel gostava, amava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. O vocábulo túnica, entende isso aqui inicialmente, designa uma veste comprida até os pés, geralmente de cor branca e com mangas. Esse vocábulo é largamente utilizado na Bíblia, na palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até hoje. Portanto, na Bíblia, buscamos a compreensão do significado. No livro de Gênesis encontramos a descrição da belíssima túnica de José, toda ornamentada e com 7 cores. É onde acabamos de ler
capítulo 37, verso 3 e 4, sobre a túnica de José, que inclusive era bem colorida. No momento da morte de Jesus, escute, os soldados sortearam a túnica, pois era feita de um só fio e sem costura, conforme João 19, 23 e 24, e eu quero ler para você. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, um para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Aconteceu para que se cumprisse as escrituras que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram naquele momento. Muitos outros textos bíblicos, queridos, muitas outras histórias bíblicas podem ilustrar a resposta para ampliar nossa compreensão, mas estes já nos mostram a importância da túnica como vestimenta no Oriente. A túnica como vestimenta usada pelos sacerdotes a serviço do templo. Queridos, a túnica passou a ser usada no serviço do templo, do santuário do Senhor. Era feita e costurada em tecido fino, de cor branca, na forma de uma longa camisola, tendo mangas estreitas e cordões que são amarrados nos pulsos para não atrapalharem. Presta atenção. O significado que adquiriu a cor branca das túnicas usada no serviço sagrado. Estou aqui descrevendo introdutoriamente sobre a túnica para você entender daqui a pouco aonde nós queremos chegar com esta palavra que Deus colocou no nosso coração. A cor branca da túnica faz lembrar os sacerdotes que ele deve ter sempre a alma reta e voltada para Deus, levando uma vida sem vícios, sem pecado. A túnica também chamava-se alva, feita de linho branco ou tecido leve de cor branca, como um anteparo da casula, como cores e diversos lembrados nos tempos litúrgicos da igreja do Senhor na terra. O nome alva, preste atenção, adquire novamente o nome de túnica, desde a reforma litúrgica da igreja, que simplificou o uso e a quantidade das vestes sagradas. Hoje os sacerdotes usam para os ofícios religiosos apenas uma túnica, geralmente branca ou de cor cinza, tendendo para o branco, e uma estola que indica o tempo litúrgico. Também a túnica usada no serviço sagrado simbolizava a túnica que usava na terra do próprio Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo. A túnica como vestimenta do Oriente. Queridos, a túnica era uma vestimenta muito usada no Oriente, feita de tecido fino e leve e sendo espaçosa internamente. É usada como vestimenta para quê? Para enfrentar o calor escaldante do clima do deserto que estas populações vivem. Assim encontramos no Egito, nos países árabes, nas nações que vão até a Índia. Vai prestando atenção para você nos entender. A túnica vestida pelos homens tem cor clara e é muito larga, a fim de que? De refletir melhor os raios solares e permitir que o ar circule por baixo da roupa com mais facilidade. Assim como muitos outros trajes típicos dos muçulmanos, a túnica tem sua origem a tribos de beduínos que habitavam no Oriente Médio no século VI.
O uso da túnica militar também quero descrever para você. Na Guerra da Crimeia, o exército britânico, em 1850, constatou que as jaquetas curtas usadas pelos soldados, desde as guerras napoleônicas, não serviam ao clima frio da região. Adotou-se então uma nova peça comprida até os joelhos e designaram como túnica, em uma referência às túnicas do exército, extremo exército romano ou antigo exércitos romanos. As três túnicas de José. É aqui que eu quero chamar a tua atenção nesta manhã. Ao descrever introdutoriamente o significado, onde usava, por que usava, as cores, enfim, as três túnicas de José em meio a conflitos. Você conhece a história de José do Egito, ou já deve ter ouvido falar. Você já deve ter ouvido alguém ler sobre túnica na Bíblia. Então vamos aprender um pouquinho aqui juntos, compartilharmos juntos sobre as três túnicas, o significado dessas três túnicas na vida de José em meio a conflitos. Me dê mais aqui um pouco a tua atenção. Preste atenção. Era uma vestimenta especial. Esse presente dado a José correspondia ao afeto que Jacó tinha para com ele, seu pai, pois era filho da sua velhice. O texto diz, nós já lemos, Gênesis 37:3. Ora, Israel, Jacó gostava, amava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Nos tempos antigos, as cores e o comprimento de uma roupa tinham um significado político e bem mais acentuado. Queridos, a história de José que encontramos no livro de Gênesis é uma das mais lindas, mais belas histórias bíblicas. Podemos considerar uma história que se desenvolve em vários episódios, respondendo a pergunta sobre o que são, o que é, o que significa, como se deu as três túnicas de José. Tiramos as respostas do livro de Gênesis, que conta-nos uma bela, uma linda história, por sinal. A primeira túnica de José encontramos no capítulo 37, verso 3 do livro de Gênesis. Israel amava mais a José do que todos os filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou fazer uma túnica adornada. Preste atenção aqui sobre esta primeira túnica de José, o que ela significava na vida dele. Esta túnica foi doada pelo seu pai Jacó, que também se chamava Israel. Esta túnica era muito linda, de muitas cores, mas que não durou muito pela inveja e ódio dos seus irmãos biológicos, que na tentativa, veja bem, de matá-lo, devolveram uma bela túnica ensanguentada ao seu pai Jacó, que chorou amargamente. 37, versículo 23 do livro de Gênesis. Portanto, as vestes de Jacó tinham um significado simbólico. Exprimiam o quê? O amor de Jacó, seu pai, para com ele, fez uma bela túnica de várias cores. A primeira túnica de José simbolizava o amor do seu pai Jacó para com ele. Mas vamos para a Bíblia. Vamos ler aqui a palavra de Deus, para você entender melhor o que significa isso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Tiraram, presta atenção, José tinha 17 anos de idade. Passou a ser alvo de inveja, alvo de ciúme. Mas deixa eu liberar uma palavra nesta manhã para a tua vida que sirva como exemplo sobre toda essa história da túnica de José. Não adianta odiar, perseguir, ter inveja daquele que é amado do Pai, porque a inveja,
o ódio e a perseguição não vão impedir de Deus abençoar aquele que é fiel. É isso que estava acontecendo na vida de José. Tiraram a túnica de José, mas não puderam tirar dele as promessas de Deus. De nada adiantou tirar-lhe a túnica e lançá-lo numa cova. Em segundo lugar, vendê-lo, porque todas as coisas contribuem para o bem daquele que é chamado por Deus. Venderam José como escravo. José perdeu aquela primeira túnica de várias cores, para em seguida vestir uma túnica de escravo, mas Deus estava com ele. Não adianta humilhar aquele que está debaixo das promessas de Deus, porque até como escravo, o homem de Deus, que é fiel, prospera. E José prosperou na presença de Deus. Vamos aqui falar um pouco sobre a segunda túnica de José. José se encontrava no Egito, trabalhando na casa de Potifar, e a segunda túnica foi dada pelo seu patrão Potifar. Esta túnica era usada pelo mordomo principal da casa. Sabendo do desfecho da história, em que José novamente perde a túnica, que cai na mão da mulher de Potifar, em sua investida pecadora, perde a túnica, mas não perde a pureza e a sua integridade moral e espiritual. Gênesis 39:12. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: dorme comigo. Mas ele deixou a roupa em suas mãos, saiu e fugiu de longe daquela mulher. E ela lhe pegou pela roupa, dizendo: deita comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, falou-lhe dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz, e aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer a mim. Finalmente aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. Gênesis 39:12-18 descreve a situação desta segunda túnica que José havia recebido na casa de Potifar. Túnica que era usado pelo mordomo principal, pelo guardador principal da casa. José herdou, recebeu do seu patrão Potifar. A esposa de Potifar, não se dando por satisfeita, o adversário age na mente dela para trabalhar, fazer com que José perdesse a sua segunda túnica. Mas o Senhor era com ele, porque ele era fiel ao Senhor. E aqui, finalmente, a terceira túnica de José, quero falar um pouco para você. Esta túnica de José, que ele recebeu de Faraó, sendo a terceira do Egito, esta túnica recebida era a túnica que o constituía governador no Egito. Esta túnica José jamais perdeu. Perdeu a primeira, perdeu a segunda, mas a terceira permaneceu, prevaleceu sobre a vida dele. E Faraó tirou o anel de sua mão e colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Gênesis 41, verso 42, quero ler também o 43. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamava diante deles: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Esta segunda túnica, essa terceira túnica de José, foi o que Deus tinha prometido para ele, que ele prosperava, que ele abençoava. Ele se tornou governador reconhecidamente
frente por Faraó no Egito. E essa túnica jamais ele perdeu. Preste atenção, depois de 13 anos de provações no Egito, Deus cumpriu as suas promessas na vida de José. De escravo prisioneiro, José passa a ser governador de toda a terra do Egito. Até José vestir a túnica real. Não foi fácil, mas ele superou todas as adversidades, todas as provações, porque Deus estava na vida dele. Não adianta, preste atenção, quando Deus está com você, quando Deus tem promessa na sua vida, quando Deus tem um projeto para você, nada vai deter, nada vai impedir o que Deus tem a realizar na sua vida, no seu ministério, na vida da tua família. Creia nisso e eu concluo aqui nesta manhã. Sejamos fiéis a este amor do Senhor. A fidelidade ao Senhor não é estéril, queridos. O Senhor é fiel a ponto de te dar a sua túnica de várias cores e múltiplas graças na presença dele, independentemente da situação, mesmo não tendo lógica aos olhos humanos. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso para cumprir as suas promessas na nossa vida, na sua vida. Glória a Deus por isso, que você possa guardar, que você possa meditar nessas palavras. Entendeu aí um pouquinho o que são ou o que eram túnicas e quais seu significado, e sobre as 3 túnicas de José, da vida de José. Perdeu a primeira por causa da inveja, por causa do ciúme dos seus irmãos. Perdeu a segunda por causa do investimento de Satanás sobre a vida da esposa de Potifar para lhes tirar a espiritualidade, mas ele não cedeu à tentação. Mas a terceira foi a túnica que ele não perdeu. Deus o honrou, Deus o prosperou como governador do Egito. Não adianta lutar através da inveja, através do ciúme, investidas do adversário sobre a vida daquele que nasceu para vencer, que tem promessas de Deus, e assim deve ser a minha vida e a sua vida. Deus tem promessa para você, vai cumprir as promessas dele na sua vida. Segura a túnica, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor lhe concede esta roupagem nova espiritual, esta vida diferente. Cuide dela, continua fiel, que o Senhor vai lhes prosperar na presença dele. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por esta palavra nesta manhã. Continue falando em nossos corações, continue falando para os seus filhos, continue edificando, abençoando as vidas, que elas sejam alcançadas nesta manhã pela tua palavra. Não são palavras minhas, mas palavras extraídas da Bíblia, da tua boca, meu Senhor. Sê conosco, dá-nos um dia de paz. Cura a enfermidade. Nós pedimos pela vida daquelas pessoas que estão enfermas, não somente pela infectação do coronavírus, mas outras enfermidades incuráveis, desenganadas pela medicina, mas o Senhor é maravilhoso, poderoso, pode curar, fazer o milagre, o sobrenatural na vida de pessoas. Dá-nos vitória, cuide de nós, nos abençoa, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe e nos dê uma próxima oportunidade, se assim Ele mesmo nos permitir. Amém, amém e amém.